Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 492, vamos entrar no capítulo 7 do livro de João. Amém? Quanta profundidade nós tivemos no capítulo 6, hein? Muitos dos discípulos abandonando, muitas pessoas virando as costas, porque tudo aquilo que Jesus estava falando era muito profundo, muito difícil de se entender de forma natural. Mas, como Jesus mesmo falou, né, as palavras dele são vida e espírito. Então vamos continuar com esse entendimento. As palavras de Jesus. Jesus falou, a gente tem que parar e trazer aqui para o Espírito Santo, trazer a revelação, porque a gente não pode interpretar as palavras de Jesus de uma forma apenas natural. Amém? Então vamos lá, capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, andava pela Judéia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Bom, os judeus não aceitavam Jesus como Messias e estavam ali buscando matar Jesus por blasfêmia, porque não entendiam que Jesus era realmente o Messias, o profeta. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. A Festa dos Tabernáculos era uma festa que os judeus eles celebravam ali, lembravam, né, dos 40 anos onde eles percorreram o percurso, né, para a Terra Prometida. Saíram do Egito e foram para Canaã. E por que Festa dos Tabernáculos? Porque nesse tempo eles moravam em tabernáculos. O que são tabernáculos? São tendas. Então eles tinham essa celebração durante 7 dias para lembrar, né? O povo judeu ele tem muito essa coisa, né? de trazer à memória, né? as conquistas, né? A história do povo judeu. E Jesus, como judeu, deveria estar lá, né? Mas vamos ver o que aconteceu. Versículo 3. Dirigiram-se, pois a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia. Tipo assim, vai para a Judéia, o que você está fazendo aqui, Jesus? Você tem que estar lá, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, né? E não fique aqui com a gente, vai lá e se manifesta ao mundo. Mas na verdade eles mesmo não criam, né? Versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Bom, imagino que não todos, né? Mas talvez a maior parte das pessoas que conheciam Jesus com um pouquinho mais, né, mais tempo, viram a infância, às vezes brincaram com ele, né? Então eles não criam em Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então Jesus está falando aqui que por que o mundo odeia Jesus? Porque ele fala a verdade, ele dá testemunho, e ele fala, né, do coração dos homens, ele fala do coração, isso incomoda. Imagina alguém chegar e abrir e falar para você: olha, o seu coração é duro, você não crê nas palavras de vida eterna, você não crê no Filho do Homem, você não crê em Deus. A pessoa, muitas vezes, ela vai: como assim? Quem é você para falar isso? Ele simplesmente é aquele que conhece todos os corações, né? Então, se Jesus trouxer para você essa revelação de que você realmente não está crendo, que você está aí com reservas, acredite nele,
Mude a sua vida, é a melhor coisa que você tem para fazer, porque Ele veio para te salvar, Ele veio para trazer vida e vida eterna para a gente. Então, que nós possamos entender, que nós possamos receber as palavras de Jesus. Mas o mundo não recebeu, né? Porque ele testemunhava e ele falava sobre as obras más das pessoas. Versículo 8. Subi vós outros à festa. Então, Jesus falou, vão vocês. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Não era o tempo ainda de Jesus, né, de cumprir todas as coisas, de morrer na cruz. Né? Então Jesus falou, vão vocês, que também são judeus, vão para a festa e eu vou ficar por aqui. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Então, os irmãos foram, né, as pessoas foram para lá, para a Judéia, para a festa dos tabernáculos, e Jesus permaneceu ali um tempo na Judéia ainda. Mas olha o que aconteceu. Versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto, ele sozinho, mais ninguém com ele, só Jesus foi ali, né? Talvez ele possa até ter usado ali o que Filipe usou lá em Atos, né? A gente vê que Filipe ele se transpôs fisicamente de um lugar para o outro, então Jesus poderia ter feito isso, mas aqui não fala exatamente como foi, mas Jesus foi para lá. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará Jesus? Então, eles estavam preocupados e queriam achar Jesus, não porque queriam ali adorar Jesus, não porque queriam exaltar Jesus, mas porque queriam matar Jesus. Queriam confrontar, queriam colocar ele na parede, queriam vamos dizer assim, desmascarar Jesus, como ele achava que Jesus era um impostor. Versículo 12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Ele engana o povo. Versículo 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Os judeus queriam matar Jesus e, lógico, quem estivesse falando bem de Jesus também poderia ser ali fortemente ameaçado. Versículo 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Olha só, Jesus não tinha medo de nada. Por mais que ele sabia que o tempo dele ainda não era o tempo dele cumprido, mas no momento que ele foi para Jerusalém, no momento que ele estava lá, ele falou, eu vou para a casa do meu pai. Imagino Jesus falando, poxa, eu estou aqui em Jerusalém, você acha que eu não vou para a casa do meu pai? Que é o lugar que ele se sente melhor? Lógico que ele foi para o templo. E uma vez no templo não tinha como ele não ser perguntado pelas pessoas, e uma vez no templo não tinha como ele não falar do pai dele. Então ele estava ali no templo e ele ensinava. Versículo 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Então nem todos os judeus queriam matar Jesus. Alguns judeus olhavam para o que ele estava falando e não tinham como não perceber que ele era pelo menos diferente, especial. E eles falavam, poxa, como que Jesus sabe de todas essas coisas? Ele não estudou aqui, ele não estava no templo todos esses anos estudando, assim, por exemplo, como Paulo, né? Paulo foi um aluno de Gamaliel, né? Então eles tinham um estudo muito forte, né? E eles sabiam quem tinha estudado, quem não tinha estudado. Jesus não era um dos alunos. Como que ele sabia de todas essas coisas sem ter estudado? O estudo não era como hoje, que todo mundo estudava, né? Algumas pessoas estudavam, outras não. Versículo 16. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Uau, que é isso, Jesus? O que você está falando? Não é seu, daquele que te enviou?
Então imagina a reação deles. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, de Deus, do Pai dele, daquele que o enviou, conhecerá a respeito da doutrina que eu ensino. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então é dele mesmo que ele está falando. Ele está falando, eu procuro a glória do meu Pai. Então eu sou verdadeiro e em mim não há injustiça, porque eu não procuro a minha própria glória. Versículo 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa. Olha como Jesus fala de forma dura. Ninguém dentre vós a observa. Ninguém consegue observar toda a lei. Ninguém consegue cumprir toda a lei. A única pessoa que veio e cumpriu toda a lei foi o próprio Jesus que estava ali falando para eles. Por que procurais matar-me? Uau! E as pessoas perguntam, como assim, Jesus? Respondeu a multidão, tens demônio? Quem é que procura te matar? O que você está falando? E já acusando, tens demônio? De um momento onde eles estavam maravilhados com Jesus, no outro momento onde Jesus já abre, falando sobre o coração deles, eles já começam a apelar. Tens demônio? Quem é que procura matar-te? Lógico, Jesus sabia quem que era. Replicou-lhe Jesus, um só feito eu realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. Lembra que foi Abraão que instituiu a circuncisão a pedido de Deus, não Moisés. Então, no sábado circuncidais um homem, e na lei de Moisés, tinha que guardar o sábado, mas eles começaram a colocar tantas coisas, tantas regras, adicionar tanta coisa à lei de Moisés, que não é a lei de Moisés, foi um pedido de Deus para se descansar no sábado. Então, mas ele continua, se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque era obrigado a circuncidar no 8º dia, se o 8º dia caísse no sábado, ele tinha que ser circuncidado no 8º dia, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Ele sabia que era por esse motivo, que um dos motivos que eles estavam alegando para apedrejar Jesus, para condenar Jesus, era isso, dele ter infringido a lei de Moisés, curando um homem e falado para esse homem, toma o teu leito e anda. E não podia carregar o leito no dia de sábado. Versículo 24, para a gente fechar hoje. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então que a gente fique também hoje com essa última frase de Jesus, não julgueis segundo a aparência. Quem olha para o exterior e julga, está fadado a errar. O julgamento, ele tem de ser, o julgamento ele tem que trazer tantas coisas. A aparência é a mais fraca delas, Quem olha, quem julga pela aparência, e nós, infelizmente, cometemos esse pecado praticamente diariamente, de julgar pela aparência, pelos fatos que a gente consegue enxergar. Mas Deus, Ele tem a justiça perfeita. Que eu e você não julguemos pela aparência. Que possamos deixar a justiça para Deus, que Ele possa julgar. E que nós possamos, que o nosso julgamento seja do que é certo, do que é errado, de atitudes,
e que não condenemos as pessoas, porque assim como nós julgarmos, nós seremos também julgados, assim como nós condenarmos, seremos também condenados. Amém? Então ficamos por aqui no versículo 24. Um beijo no coração e até amanhã com o próximo dia do projeto.